Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Como sempre faço referência, você pode sim contribuir com a pauta deste programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br. Recebemos diariamente uma série de e-mails com sugestões de temas, convidados, tudo relacionado ao mundo jurídico. Como sempre digo, este é o foco central deste programa. Você conhece as estruturas da mediação, a importância de se falar sobre isso? Convidei para conversar comigo justamente sobre esse tema a professora Aline Casagrande, agora professora do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma satisfação muito grande estar de volta à casa, sou egressa da casa. É muito bom poder rever amigos aqui, professores, colegas também de curso e estar aqui colaborando, né, com essa equipe tão distinta que a gente tem na cidade de professores da Universidade Franciscana. Quero começar te provocando justamente a respeito disso. Qual é a sensação, depois desses anos todos, depois de formada e tal, de retornar aqui e agora compor o quadro de professores da instituição? É muito interessante, a gente caminhando pelos corredores tem lembranças muito boas, né? E pode também perceber o quanto a UFN cresceu, né, o quanto se tem um espaço construído com carinho, com qualidade, e dá assim, uma sensação muito boa, muito gostosa assim, de estar aqui fazendo parte também dessa história agora, né? Uma história que eu já vinha construindo enquanto estudante e quando eu chego e me deparo com aquela escadaria linda, né, de subir para a sala de aula, assim, é muito bom, e é muito bom a gente saber que projetos que já existiam, que já faziam parte do cotidiano enquanto estudante, eles continuam até hoje e eles oportunizam o crescimento do acadêmico, o crescimento do estudante em Direito. É interessante para o nosso telespectador poder perceber, né, que a Aline é a representação daquilo que a gente faz aqui. E aquilo que a gente faz aqui acaba dando certo, porque tu e tantos outros egressos, agora nossos professores, né? Então, isso não é uma coisa tão simples de acontecer. Obviamente, a pessoa, depois de formada, ela tem que se capacitar, né? Ela tem que se tornar capaz para o exercício da docência. A gente sabe do investimento de tempo e etc. para que isso aconteça, mas agora veja, você está aqui, né, como professora da instituição e a gente fica muito contente. É ótimo. E o tema que a gente vai conversar hoje, que é um tema que me é muito afeto, é um tema que surgiu com o professor Ferroni, numa aula do professor Ferroni. Então, quase na formatura, né, em Direito, um pouco assim, naquela sensação do que vou fazer, sim, porque eu acho que todo mundo se depara com isso, uma aula de final de curso, assim, acho que era o 8º, 9º semestre, a aula que a gente conversou sobre mediação. E o professor Ferroni indicou um primeiro livro, do Como Chegar ao Sim. Certo. E a gente trabalhou naquele semestre Como Chegar ao Sim, que é o livro que a gente trabalha até hoje quando começa a falar de mediação. Então é muito interessante porque a partir lá de 2005, então 2004, que eu tive esse contato, eu fui procurar questões de aprimoramento da mediação. Então a minha caminhada na mediação fui, né, buscando as referências da época. Então o professor Luiz Alberto Vará ainda era vivo, né? Certo. E aí então fui buscar alguns cursos com ele, tive a satisfação de poder fazer com o professor Vará, com o professor Albano Pepe, então, né, com várias pessoas fazendo esse aprimoramento e tudo como um meio alternativo, né? A gente ainda não tinha uma concepção como a gente tem hoje da questão da mediação. Aí, em 2008, foi a minha primeira formação em mediação extrajudicial, com cursos, né? E aí, em 2010, quando veio a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que colocou esses parâmetros da política nacional, né, de tratamento adequado de conflitos, se começou a se ver essa mobilização do Poder Judiciário em montar os centros, né, de solução de conflitos, não como projetos isolados, mas como uma proposta institucional, né. E em 2015, com a consagração então da mediação no CPC e na lei, né, específica, na 13.140, a gente começa a ver esse agigantamento dessa prática e como um meio adequado, né? Ela não é uma solução para tudo, mas é um meio que te proporciona assim, a qualidade, principalmente ao jurisdicionado. Né? Então é muito interessante assim, essa caminhada, e é uma caminhada que me retorna a casa, porque começou aqui. Como é que tu vê o estado da arte da mediação hoje? Eu acho que a gente ainda está na infância,
temos muito a evoluir ainda, porque realmente, assim, pelo que a gente percebe, já tomou uma proporção interessante, assim, do seu ponto de vista prático, né, do que acontece no dia a dia jurídico. Como é que tu vê isso hoje? Então, falando um pouquinho, né, da minha experiência, dessa formação anterior que eu tive. Quando se veio, né, para se legislar a questão da mediação e se incluir em todas essas questões processuais, eu era uma daquelas que dizia, nossa, mas não vai funcionar, porque a mediação tem uma cadência própria, um ritmo próprio, Sim. uma essência própria, como é que quer jogar para dentro do processo, como é que o Poder Judiciário quer ter um controle, sendo que a mediação trabalha com autonomia e autonomia dos sujeitos mediantes. Sim. Então, eu fui um pouco resistente a isso, mas eu acredito que tenha sido muito importante o Poder Judiciário ter feito isso, porque as pessoas começaram a depositar uma credibilidade na mediação, que até então, quando ela estava fora desse espaço, as pessoas ainda ficavam desconfiadas, mas será que o mediador vai fazer mesmo alguma coisa ou não? Até pela confusão do que é o papel do mediador. E pela crença de que o judiciário ele vai abençoar aquela relação jurídica e que isso vai valer mais do que algo construído pelas próprias partes, mesmo que no ambiente judicial. Exatamente. Então, eu acho que o papel do judiciário veio conferir essa credibilidade. Acredito que a gente tem assim, agora na pandemia, nós tivemos um cenário muito interessante. Então, tivemos a pandemia, tudo fechou, né, tudo paralisou, e aí foi a partir de um grupo de mediadores que nós conseguimos mobilizar a possibilidade de fazer as sessões de mediação online. Que era algo assim que também se tinha muita restrição, porque a mediação ela é muito presencial, ela é muito do acolhimento. Sim. E como é que ficaria isso no online? Mas aí quando nós vimos, nos demos por conta, e eu digo nós, eu e outros mediadores, nós estávamos com aquele comprometimento das pessoas que tinham urgências e precisavam falar, nem que fosse no modo virtual. Então, no início ali o tribunal não disponibilizava a plataforma, cada mediador tinha que dar conta de utilizar a sua plataforma. Depois, né, foi tudo melhorando e hoje a gente tem institucionalizadas as plataformas de acesso e a nossa regularização. Mas é interessante a gente pensar que enquanto estado da arte, o que eu acredito? Que a gente tem muito a caminhar ainda, principalmente na formação dos mediadores. Porque, por exemplo, o curso de Direito em si, a gente, quando chega na mediação, nós desconstruímos muito daquilo que a gente demora para construir no imaginário de um advogado, por exemplo. Sim. A gente traz momentos de desconstrução. Mediação a gente não trabalha a prova e o tempo todo a gente é tendencionado a trazer provas. Tem uma explicação para isso, né? A formação bélica da academia, ela contribui muito para isso. Então, a gente tem a riqueza também da possibilidade da mediação trazer outras áreas, porque para ser mediador você não precisa ser o bacharel em Direito, né? Então, tem a contribuição da área da psicologia, da área da filosofia também. A gente tem colegas que são mediadores que são de formação filósofos, assistentes sociais. Então, a gente tem todas essas ponderações que são interessantes. Mas eu diria que a gente ainda está numa caminhada muito longa de construção, né, do que é um fazer adequado. E qual é o grande medo que se tem em relação à mediação hoje em dia? É que a gente não consiga dar conta dessa demanda que está chegando, tá? E aí comece a atropelar um pouquinho a questão da própria formação do mediador. Então, o tribunal aqui do Rio Grande do Sul se preocupa muito com isso. A gente tem vários encontros agora com essas possibilidades virtuais. Esses encontros, eles acabam sendo mais frequentes, né, pelas práticas, né, das reuniões online. Então, a gente consegue compartilhar mais, assim, essas angústias, a gente consegue fazer os cursos eles chamam de reciclagem, eu não gosto muito dessa palavra, mas esse curso de atualização permanente do mediador também de modo online, para a gente trocar essas experiências do que vem acontecendo, né? Então, eu acho que isso é importante, assim, é uma construção diferente e completamente diferente daquela ideia inicial que eu tinha na mediação extrajudicial. Tu sabe que assim, a gente tem que fazer uma meia-culpa aqui dentro da universidade, né? Eu sempre, não é a primeira vez no programa que converso sobre isso com algum convidado, e eu sempre faço questão de referir sobre essa tradição bélica dos cursos de direito das escolas jurídicas, né? Como disse antes. A gente investe muito pouco na mediação. Hoje até que o curso de Direito aqui da UFN é um curso até, eu diria, diferenciado em relação a isso, porque nós trabalhamos muito com isso. Mas assim, ó, no geral, nós investimos pouco na mediação em comparação com
o litigioso, Sim. né? Com a percepção litigiosa, com a percepção da rusga. Vejam que até lá no início do estudo do processo, a primeira coisa que o aluno se dá conta é o conceito de lide, né? O conceito do embate. Então, nós formamos um profissional preparado. Claro, a gente tem que formar também, né? Sim, nós temos. Mas às vezes eu vejo assim que se dá um pouco mais, sabe, de atenção para o enfrentamento e um pouco menos para essa habilidade de compor amigavelmente. Então, quem sabe, né, num futuro daqui a, sei lá, 10 anos, Sim, né? sim. Talvez menos, talvez um pouco mais, a gente já não tenha subvertido totalmente a lógica disso. Aliás, te adianto que a gente está na expectativa agora, né, da resposta do curso de mestrado aqui em Direito da Universidade Franciscana, e um dos focos desse programa, que é um programa que vai, certamente, o dia que isso for aprovado, a cidade inteira, a região vai ficar sabendo, vai ser a grande notícia jurídica aqui do ano e da região. Nós estamos com uma expectativa tremenda, e um dos focos desse programa é justamente o aprofundamento da importância da mediação, do papel que ela tem a ocupar, porque não é à toa que o Código de Processo Civil de 2015 Sim. diz o que diz a respeito disso. E essa questão também da mediação, por mais que as pessoas possam entender assim, foi para a sessão de mediação, não teve entendimento. Por mais que, e às vezes pensam, eu fui lá perder meu tempo. A gente verifica que o comportamento processual das pessoas, principalmente nas varas de família, ele modifica. Então, aquele casal que trabalhava com a questão do me entregou a criança, 2 minutos depois eu vou registrar uma ocorrência, ele muda enquanto comportamento. Então, é um espaço interessante que a mediação se faz enquanto um espaço bolha dentro do processo, para você ter liberdade de falar as questões e trazer as questões sem prejudicar um eventual rito processual que continua na possibilidade de não ter entendimento. Tu sabe que eu também tenho dito aqui que o Código de Processo Civil, na minha humilde opinião, é o código mais importante depois da Constituição Federal. E ele vai regular o procedimento de uma série de coisas da vida, né? Esse exemplo aí da guarda que você trouxe, o divórcio, o inventário, etc., tá tudo lá. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos num movimento de evolução do sistema processual. O código é de 2015 e tal, o legislador continua pensando. E uma das coisas que eu acredito que vai acontecer, e tem a ver com o que a gente está conversando aqui, é talvez fechar as portas do judiciário para o consenso. O consenso tem que ser resolvido fora do ambiente judiciário. O consenso tem que ser resolvido lá nos tabelionatos, lá no direito notarial e registral. As pessoas têm que entender que não tem diferença, não tem muito a ver com mediação, isso nós temos, porque mediação ela vai girar em torno do consenso, vai girar em torno do acordo, todo mundo tem que ceder para a mediação ocorrer, e essa é uma filosofia que pode se repetir, deve se repetir lá nos meios extrajudiciais de solução de conflito. E assim, quando eu tenho oportunidade de falar isso, eu tenho falado. Essa é uma visão muito interessante, porque era um posicionamento meu em relação a como a mediação chega ao Poder Judiciário. Eu acredito ainda nisso, que o juiz, reconhecendo essa importância dessa possibilidade de se conversar e dialogar, mas o judiciário não toma para si. O judiciário, então, faz com que as pessoas já cheguem com isso, se for necessário, por exemplo, crianças e adolescentes que se precisa trazer uma regulamentação. Os pais podem, com toda a maturidade, por exemplo, procurar uma mediação extrajudicial, trabalhar essas questões e, se querem formalizar, protocolar, né? Uma questão consensual já amparada por essa questão prévia. Aí, como tem o incapaz, nós temos essa obrigação de ir para o judiciário. O que eu acredito... Que também tem que ser revisado. Que pode ser revisado. Né? Também. Isso pode ser realizado na via extrajudicial, pode ser encaminhado isso para o Ministério Público, para ele opinar, né, a respeito daquela relação. Tem como resolver. Nós temos que pensar em formas de diminuir o número de processos. Chegou num ponto insustentável. Já vem isso de um certo tempo para cá. Né? Você vai numa comarca menor, né, aqui da Quarta Colônia, aqui da região, a própria Santa Maria, né? Uma comarca intermediária, chegou num ponto praticamente insustentável. Os juízes relatam isso, os servidores relatam isso, e isso gera na comunidade uma sensação de que o judiciário a justiça não é feita. Dá conta. Ela não acontece em razão dessa demora. É uma não justiça pela demora, Exatamente. né? E esses questionamentos, eles são muito importantes, porque
Por que que então temos que judicializar quando tem a criança e adolescente? Ah, porque existe uma proteção. Mas o tabelião não pode fazer esse crivo, esse olhar? Será que ele não teria também? E o Ministério Público pode trabalhar em conjunto? Também. É. Como trabalha em outras questões, né, Exato. oficiosas que os tabeliões mandam, encaminham. Exatamente. Então a gente tem essa releitura, né, e agora também os tabelionatos, eles estão com essa questão, vários oficiais fizeram os cursos de mediação também para tentar fazer essa, se trazer mais do que a mediação em si, a abordagem através das ferramentas da mediação para o diálogo com os envolvidos. Temos muito a evoluir ainda nisso, né? Que bom que a gente está trabalhando com esse tema aqui no programa. Esse programa é um braço extensionista do curso de Direito da UFN. Ele tem essa missão de levar à comunidade a discussão jurídica a respeito de um determinado tema. E eu acho que a gente cumpriu com a missão hoje aqui, porque é um assunto esse bem importante e deve ser do conhecimento geral. Aline, eu agradeço a tua presença. Tá? Portas de estudos sempre abertas e te desejo uma trajetória maravilhosa aqui como professora da universidade. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, muito honrada. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.